Olá, estamos aqui com mais um bate-papo. Eu, Marco Antônio Barbosa, com os dois amigos nossos de longa data, Jorge, Rafael. Jorge, presidente, Rafael, vice-presidente da SINSP. É um prazer estar recebendo vocês, passar um pouco sobre inspeção veicular, falar sobre as necessidades que a sociedade, precisa entender. E é um papo que a gente vai levando, entendendo mais como é que a associação funciona. Tá? Muito obrigado aí pela presença. Só uma palavrinha, eu queria agradecer a Rafael e a Jorge a presença, porque são pessoas, Rafael eu conheço há mais tempo, Jorge eu conheço mais tempo, mas não encontro pouco. Essa questão do GNV eu acho que é de vital importância. Eu estava conversando ontem com o posto, dono do posto de gasolina, dizendo a dificuldade que o GNV está atravessando por causa dessa questão do álcool, da gasolina aí do GNV. Né? Aí vocês podem ficar à vontade, eu queria agradecer. Queria dizer que a gente é patrocinado pela Abraipe. A Abraipe é qual? Acho que eu não sei se Rafael participa também. A Abraipe é a Associação Brasileira das Empresas Credenciadas para Inspeção de Gás. A gente é patrocinado pela Contec Engenharia, né? Vai aparecer ali. Contec Engenharia de Elevadores, né? A Abraipe, Contec e pela IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do nosso amigo Paulo Dias. Então, o Jorge e Rafael. Jorge, como presidente, fala um pouquinho sobre a associação. Começa com a patente maior, tá certo. Patente, depois a gente fala com o Rafael. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Né, a troca de ideias ela é sempre salutar. A aproximação do CREA com a nossa associação ela é de suma importância. A associação hoje, né, a gente tem são 130 empresas, 140 empresas mais ou menos de inspeção veicular no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio, muito. Então, na região metropolitana, em torno de 90. Né, e a gente hoje luta pelo segmento, né, a gente tem mais de 3 mil empregos diretos, só engenheiros são mais de 200 empregados diretamente, seja na responsabilidade técnica, seja como substituto. Então, via de regra, as nossas empresas têm 2 engenheiros mecânicos, né, cadastrados com carteira assinada. Enfim, então movimentam bastante o nosso segmento. É um serviço de extrema importância. O Rio de Janeiro hoje tem a maior frota do Brasil, né, de carros movidos a GNV. 1.600.000 carros. 1.600.000? E que precisam ser vistoriados para garantir a segurança do usuário, da sociedade, dos próprios postos, dos seus frentistas que abastecem seus veículos. Enfim, então é um serviço realmente de extrema... Tem melhorado muito, né? Porque tem tido poucos acidentes, né? Melhorado sensivelmente. Já tinha pouco. Vamos chegar lá, vamos chegar primeiro no plano acidente, mas antes disso... Na verdade, a gente tem um problema crônico, né, no Rio de Janeiro hoje. Apesar de ter uma frota enorme, né, de 1.600.000 carros, menos de um terço hoje está sendo vistoriada no Rio de Janeiro. Então a gente tem está sendo vistoriado? Só está sendo vistoriado menos de um terço. Menos de um terço? 60% e tantos por cento, não, é quase 70%. Então a gente tem aí 1.600.000 carros. O ano passado a gente teve uma média de 500.000 de vistorias. A gente tem mais de 1 milhão de carros irregulares. Mas por que isso? Principalmente pela falta de fiscalização. De quem? Do Estado. Cabe ao Estado fiscalizar. Uma vez que o carro... Através do Detran, não é? Oi? Através do Detran, não é? Sim, através do Detran. O carro ele só é licenciado a partir do momento em que a vistoria é realizada. Então, a gente tem mais de 1 milhão de carros rodando no Rio sem licenciamento anual. Em razão... São 2 questões. Primeiro, porque ele não faz a vistoria. E, em contrapartida, né, na paralela, ele também não paga IPVA. Porque o custo menor... Então ele está irregular dos dois lados, tanto para o Estado quanto para você. Sem dúvida. O menor custo para a manutenção do carro, a GNV, é a vistoria. Sim. Custa R$ 280 em média por ano. Se você diluir ao longo de 365 dias, é centavos. Então, não me venham falar... Jorge, você fala de kit de gás homologado pelo Inmetro ou... Você está falando aí de empresas que não são homologadas e instalam e estão rodando. Não. Aí a gente vai chegar nesse assunto. Vamos chegar lá para a gente... A frota regular no site do Detran, 1.600.000 carros. 1.600.000. Carros que fizeram a instalação e regularizaram. Empresas homologadas...
Ou não? Talvez não. Talvez. Tá. Tá? É algo que o CREA, que o governo também precisa ter bastante Precisa cuidado investir com nisso isso. também, né? A gente chama de GNV calçada, né? Mas É. isso é uma responsabilidade do CREA, sabia? A fiscalizar as empresas que fazem a tipo Porque de inspeção. precisa do engenheiro mecânico Exatamente. para estar lá. É obrigatório. Sim, sim. E aí você tem duas questões. Primeiro, uma prestação de serviço ruim, Ruim. porque a gente chama de GNV calçada. E aí você compete com empresas sérias que emitem, que pagam seus impostos, Entendi. enfim. Então você gera uma concorrência desleal, instalações duvidosas, né, de qualidade duvidosa. Porém, hoje a gente tem um problema grave. O usuário hoje, mais de 2/3 da frota, ela está irregular. Então, a vistoria, vou só complementar aqui, a Claro. vistoria, ela é o menor custo de manutenção Sim. do carro a GNV. Não, o valor é muito baixo. Não, ele não está fazendo a vistoria, é porque ele também não pagou o IPVA. Sim. Então a gente Ele teve está aí... enganando os dois. A gente teve no Rio de Janeiro uma questão única no Brasil. Era o único estado do Brasil que se licenciava veículo sem pagar IPVA. Foram 5 anos assim, né? Até que o STF, no ano passado, julgou inconstitucional a lei estadual, que era do governador Witzel. Maio, abril do ano passado, entrou... passou a pagar. Minto, foi maio, abril de 23. Desde 24, desde o ano passado, início do ano passado. Os caras são obrigados a pagar. Para licenciar um veículo no Rio de Janeiro, você não pode ter débito, nem de PVA, nem de multa, e estar com a sua vistoria em dia. Tá. E o que aconteceu? O Rio, carioca, né? Ele precisa ser estudado, mas ele já se acostumou É da informalidade. à informalidade. Ele já se acostumou a licenciar o próprio veículo sem pagar nada. Ele pagava só a GRT, que era R$191, fazia a vistoria do GNV e pegava o licenciamento do veículo. Então chegou a 24, voltou a regra, que é nacional, HIPVA. pagar IPVA. Aí Mas é mais barato. aumentou ainda mais O valor, a inadimplência. o cidadão ele não paga porque não Ele tem deixou dinheiro ou porque ele acumulou. Pode ele falar. ficou 4 anos, por exemplo, sem pagar. Aí vamos botar um carro Acostumou a aí, não pagar. um carro em média aí mais ou menos 60 mil reais, só pra gente fazer uma conta. 1,5% do IPVA vai dar 900. Vezes 4, esse cara já tá devendo 3.600 reais, se ele não pagou durante 4 anos. Ele vai ficar sem. Aí, se ele não, aí ele só pagava as taxas. Além disso, ainda teve aí uma questão aí de decisão do governo, um cálculo aí sobre uma diferença de taxa de GRT. Governo do Estado. Então, Governo do ele Estado. vem desde Então- 2022 tendo que pagar Desde 2018, que ele não... Desde 2019. 19, que foi suspenso? 19. Não é que foi suspenso. Você tem que pagar. Mas eles entendem, o entendimento O meu veio em 2022. Eu tive que pagar lá atrás aquilo que foi suspenso pelo governo. A taxa de emissão A do taxa de documento. emissão do documento. Isso. Não, mas é o IPVA mesmo. É porque o entendimento é que do governo do estado seria o seguinte, que o IPVA, por ser um tributo, ele não é nem de competência do Detran, tanto que ele é emitido hoje pela Cefaz, isso foi completamente Sim. separado. Então, o entendimento que o governo do estado do Rio tinha era de que você não podia cercear, né, o cidadão de ter um serviço do Detran mediante ele estar pagando a taxa de licenciamento. Ou seja, a rúbrica lá relativa a licenciamento anual do carro, você pagava. E o que o Estado colocava era que você não... você tinha que pagar o IPVA, mas ele não era vinculado. Entendi. Então, ele deixou. E aí, o que aconteceu? Muitas pessoas pegaram, ainda mais se a gente pensar que em 2020 a gente teve o problema da Covid, né, da Sim. pandemia. Muitas pessoas pegaram e simplesmente pararam não pagou IPVA, tô apertado, vou fazer no outro ano. Aí virou uma bola de neve. Então, O hoje... cara tá devendo agora. O cara tá devendo, Mas tem vamos gente lá, dívida Rafael. ativa. Mas aí isso desmotiva o cara. Inclusive a novas instalações, a novos carros de GNV, não? Essa O parte cara novo diretamente faz porque ele não tá devendo, ele pode fazer. Não, até porque ele... se ele tiver devendo outros IPVAs, aí realmente ele não vai incentivar, porque para ele conseguir legalizar o GNV, para ele poder obter o desconto, ele teria que pagar tudo retroativo. Então, sim, tem uma parcela de pessoas que desejam, às vezes, alterar o veículo em termos, por exemplo, instalar o GNV, que ele vê que para ele alterar, ele não vai só pagar uma inspeção de R$300 mais um Duda de R$140. A conta não é 440. Ele vai ter que pagar esses 440, mais, de repente, 3 IPVAs dele que estão atrasados. Então, Mais as multas. mais as multas. Se ele tiver multa, vai ter que pagar Mas as vamos multas. pensar tudo matematicamente, isso. Rafael. Nossa, eu isso é tenho um complexo, carro. hein? É muito complexo. Isso é complexo.
Se é para o cara não fazer, não usar GNV, é isso? Que nós estamos numa política de... É isso, Antônio? Não. Nós estamos implementando uma política de uma coisa que deu tanto certo do GNV, a questão poluição, a questão... Eu acho e que a gente questão... está no sentido contrário? Não digo que estejamos na contramão, né? A frota, ela estabilizou. A gente não está tendo uma redução da frota, porém não estamos avançando. E eu acho que a questão principal nesse momento, né, e o que vem sofrendo nos últimos 2 anos principalmente, é a diferença do preço, né? O etanol bem mais em conta, né, que o GNV. Então isso surtiu um impacto realmente significativo, apesar do usuário não fazer conta, porque o GNV ele é 50% mais econômico do que o etanol, né? Os carros mais novos são mais econômicos? Sim, de fato são. Mas o GNV ainda assim é muito mais Então, econômico. nessa conta é mais econômico. Mas se eu, como pessoa física, tá, o cara que dirige um Uber, táxi, ele roda 200 quilômetros aí em média ao Nossa, dia. uma economia sem tamanho. Para ele é uma economia. Eu que rodo, Marcão, assim, tô brincando aqui de conta aqui, 20 quilômetros, ainda assim é vantajoso Então, pelo IPVA ou pela Pelos dois. os o dois? IPVA vai te dar 62,5% de desconto. Ali, Sim, enquanto pelo vai cair IPVA de vale a 4% para 1,5%. dependendo do carro também. Não tem carro barato mais. E se Não tem você- carro barato. Carro E 90 a mil. conta assim, seria relativamente muito simples a gente fazer um comparativo, porque muita gente fala assim, o GNV hoje está o mesmo preço do álcool. É. Se você olhar, tem um posto que o GNV tá 5 centavos mais barato, É. tem outro que o álcool tá 5 centavos mais barato. Mas vamos botar, se os dois combustíveis custam o mesmo valor pela unidade de medida, né? Porque um é litro, outro é metro cúbico, mas o mesmo valor por unidade de medida. E o rendimento da unidade de medida do GNV é o dobro em relação ao do álcool, significa que em cada km rodado você está economizando 50%. 50%. Só no combustível. A conta que você falou, realmente, que é para você calcular um payback, para você ver quanto tempo vai retornar esse investimento, tem N fatores para você levar em Sim. conta. Por exemplo, existem diversos perfis de pessoas, de motoristas. Tem gente que compra um carro e troca de 6 em 6 meses, de ano em ano. Essa pessoa, se ela for olhar o retorno do GNV em si, pode ser que não seja tão vantajoso, mas mesmo uma pessoa que rode pouco, Entendi. mas que às vezes tem gente que fica 8, 10, 12 anos com o carro, vai valer muito Ele a se pena. paga ao Espaço, longo ele da... vai apresentar Vamos- uma economia monstruosa. Vamos pensar rapidamente aí só no IPVA. Um carro, vamos botar 60 mil reais novamente, porque isso está abaixo de um carro popular, né? Um carro popular Não, vamos hoje botar tá um um pouquinho Carro acima. vou pegar pelo carro mais barato hoje, 80 Tá o quê? mil. 80 mil. 80 mil, tá certo. 80 mil. Então, Mas não, mas carro 90 mil. novo. 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 Vamos colocar carro usado. Então, tô colocando um carro médio usado. Usado, um 60 mil. sedãzinho 50, ali, 60. médio usado, entendeu? Vamos botar aí 50 mil, então? 50 mil. Tá, mais fácil. 50 mil. 4% de 50 mil, 2 mil. 2 mil. Aí se você pegar 1,5% dos mesmos 50 mil, a gente já tá falando de 750 reais. Ou Sim. seja, uma economia no ano de 1.250 reais só em IPVA. Isso aí IPVA. Se esse cara ficar 3 anos com esse carro, tá? Só o IPVA já liquidou Já o é o kit. bastante para Já liquidou pagar o kit. o Tô levando- investimento. Aí pode ter gente que fala assim, poxa, mas tem kit hoje em dia de 7 mil reais. Só que o kit de 7 mil reais, que é um kit, por exemplo, para um motor de injeção direta, ele vai ser usual em linhas gerais para o carro que hoje custa 120, 150 mil, Sim. 200 mil reais. Entendeu? Então se a gente pegar, vamos dobrar o Aí, valor. aí vale a pena. Assim, Se a você gente aumentando, pegar tá aqui valendo a pena. um carro de 100 mil, tá? Que, ou seja, já é um carro desse É. com injeção direta usado. Se a gente pegar a mesma questão do IPVA, se a gente economizava 1.250 com 50 mil, com 100 mil vai ser o dobro, 2.500. Ou seja, nos mesmos 3 anos, esse investimento volta. E isso só para pagar o kit. Cada KM que você rodar, eu rodo 2 km. Você economiza 50%. A minha Eu, dúvida... pelo menos, adoro economizar 50% A na minha- oportunidade que eu Não, tenho. isso aí vale a pena. A minha dúvida é o seguinte: eu tenho um carro, vamos trazer da pandemia para cá, Claro. que eu acho que foi o massacre para muita gente. Eu tenho um carro que eu não pago as taxas, né, normais há 2, 3 anos. Chego com o meu carro lá e falo, Rafael, quero colocar um kit de gás. Você vai dizer, ó, seu carro modelo tal, XYZ, você vai colocar esse kit aqui. Beleza. Eu, com a dívida, eu posso fazer a instalação. Vocês não interferem Não. nessa... Vocês só recomendam que... Se você está instalando, por que você está instalando?
Você quer economia. Economia. Mas para você obter a economia, você precisa regularizar. Regularizar. E vocês avisam, ou é indiferente, vocês falam, ó, cidadão, você precisa acertar as tuas contas. Ou você instala... Não. Não, porque tem seguro, tem uma série de coisas. Sei lá, não sei se a FE... Não Sim, sei o que se, você falou não tem sei uma se o pertinência sobre pessoal seguro. Não, porque- estão preocupados se o cara tá Porque devendo. Aí, a pessoa que está indo lá, ela quer fazer uma economia. A gente está passando a culpa para o Estado e passando a culpa para o CREA, que não tem uma certa fiscalização. Mas, em compensação, a gente também não faz as empresas, né? Elas fazem a instalação, mesmo com o carro, com dívida, com alguma coisa, sabendo que esse cara não vai pagar. Eu estou errado ou não, Não. nessa linha? Tem dois tipos de usuário. Tem o usuário que busca a economia pelo uso do dia a dia, porque roda muito, e porque não está preocupado já Não com a tá questão do preocupado, IPVA. Tá, E você tem o cara consciente que, de fato, quer ter tudo regularizado. tá. Tá? Se a gente analisar num outro ponto, de todas as instalações, 20% não são regularizados. 20% dos Entendi. carros com kit que rodam no Rio de Janeiro nunca passaram por uma inspeção. 20% parece um número pequeno. Se a gente pensar que a gente está falando aí de Não, algo mas como... 600. A gente Mas tá o falando número- de 300 300 mil mil carros, por Então, exemplo. E esses caras também não fazem seguro contra roubo. Não, contra... faz, só Faz. que aí ele... Não, mas tem que fazer inspeção Não, do então, seguro. se- E aí o seguro pede uma série de documentos. a- Tem GNV, eu falo sim ou não? Normalmente esses carros são carros mais antigos, carros com mais de 15 anos, carros que não pagam Isso mais não, IPVA. Mas mesmo que tenha seguro, se ele fizer a vistoria, por exemplo, eu comprei o carro. Geralmente a seguradora faz a vistoria quando você vai incluir ele no seguro. Sim. Aí você comprou, vistoriou. No dia seguinte você consegue instalar o GNV, a seguradora não vai ver. Ela só o único problema Não, que você tudo vai bem. ter é, se você tiver um sinistro, hoje as seguradoras estão cobrando. Então, por exemplo, desses... Bom, isso é interessante. Não, então, Se tiver um sinistro, onde as a seguradora seguradoras tá, estão se cobrando. você está atualizado o teu... é isso que eu tô A falando. gente tem um Só que a gente potencial tem aí. um outro detalhe nessa operação, que a gente está falando de seguradora. Só que a gente hoje tem um mar de proteção veicular, que compete com a seguradora, que é muito menos rigorosa em seus critérios. Que são Você as está falando cooperativas. que tem As cooperativas. seguradoras e seguradoras, é isso? Não, não, Seguradora não. é uma coisa, É, proteção cooperativa- veicular é outra, é, cooperativa é, é, outra. É. Então, o cara faz a proteção veicular dele. Se ele vai receber ou não, é outra história. Tem várias com Qual é a problemas, diferença enfim. de eu não entendi da seguradora. O que é o Seguradora, a seguradora ela é regulada pela SUSEP. É a SUSEP. Ela tem regras muito mais rígidas, critérios muito mais rígidos, Garantias. tudo garantias e um custo mais elevado. Então a seguradora hoje ela também é muito mais criteriosa. Ela, para botar um carro para dentro, carro mais de 10 anos, não me interessa. É. isso. Também Com os mais de CEPs 5 do anos, Rio, né? Por não causa me da questão interessa. da E se violência. entrar vai ser muito mais caro. Vai ser mais caro, mas É. em compensação você tem garantia. Tem uma garantia. E a Entendeu? proteção veicular? A proteção veicular são cooperativas, são pessoas que criam uma cooperativa, formam um volume de E aí carros. diz para você que você tem uma garantia ali daquele Que não, Você via de regra, quando é bem administrado, funciona. Você estipulou bem, quanto vale esse teu bem? 50 mil. Aí você paga uma cota mensal de R$200 e aí depois você recebe o valor. Não, o que eu estou discutindo não é isso. O custo e o benefício são até. Quer dizer, eu pago e eu garanto que eu recebo. Na seguradora eu garanto. Na proteção veicular. Demora mais, Na- mas você recebe. na Leva 3 proteção, meses. Na teoria, você tem a questão aí de que os próprios cooperados são a solvência do produto. Então, basicamente, imagina um desastre, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que a sinistralidade foi absurda. O que aconteceria é que você, como um cooperado, provavelmente você teria, digamos, uma espécie de cota extra, algo assim, para cobrir Pra aquele poder rombo. aquele rombo. Exatamente. É, eu- É igual Isso aí- consórcio, vamos falar consórcio. Se um furar, 2 furarem, Eu acho começa a que é de- complicar. Mas vamos ali. voltar aqui, para a gente não Claro. perder o sentimento. Era o seguinte: a associação foi criada por quê? Você estava falando, mas não tem problema que a gente vai e volta. A Não. gente vai falando sobre os assuntos que a gente. Vamos falar com o Rafael, que o Rafael está há mais tempo. Como é que a associação começa? Por que vocês entendem? Porque isso o governo, eu não me lembro quando foi, lança o programa de GNV. Isso aí foi década de final de 80, início de 90, por aí. lança. E aí vão criando várias empresas. né? Hoje, quantas empresas de GNV instaladora deve ter milhares? A questão é que instaladoras, você tem um número de clandestinidade muito grande. Muito grande de- mesmo. Clandestinidade. Clandestinidade. A gente estima, o Sindirepa, né, o Sindicato da Reparação Automotiva, estima que
para cada instaladora legalizada, Uma. a gente deve ter coisa de 9 legais. 9, Isso. né? Número absurdo. Se você andar em regiões, por exemplo, na Tijuca, São Cristóvão, aí eu acho que a conta até vira. Se não for 100% legalizadas, é 70%, algo assim. Agora, se você for para a periferia, né? São Gonçalo, Zona Oeste, Itaboraí, Zona Oeste, Baixada tem Zona muito Oeste. irregular. Tem local que você vai ter aí tranquilamente. Bom, e aí, como é que vocês acham que vão criar associação a partir de uma organização? Não, a associação ela surgiu um pouquinho depois, né? O que acontece? O programa de GNV, ele começou da forma mais rudimentar possível, com as instalações. No início foi um programa para táxi, né? Só táxi. Para táxi, depois... Ônibus, né? Não. Não, foi para táxi. O projeto inicial foi para táxi justamente pela economia, né? Porque Economia. se você pegar aí 10 anos atrás, o GNV chegava a custar 1/3, às vezes, do valor da gasolina. Ou seja, era uma economia... Absurdo. Aí você pegava que o carro ainda consome menos com o GNV do que com a gasolina. E o custo do unitário do combustível era 1/3. Poxa, era uma economia... Tinha, para um motorista de aplicativo, acho que o taxista, a economia deveria Mas aí, retornar no mês ou em dois. Vamos organizar. Aí, o que aconteceu? Com o tempo, foram vendo, por exemplo, lá na década de 90, você tinha muito problema, principalmente, vocês vão lembrar, aqui no Rio a gente tinha aquelas combis que faziam lotada, van, então. Era muito comum, por exemplo, alimentarem com GLP os Botar um veículos. bujão de gás dentro Bujar do... um P13 dentro da mala da Kombi para alimentar. Aquilo ali gerava uma insegurança absurda, Vários inclusive fogos, pegaram porque fogo. a pressão de trabalho do GLP, a pressão de armazenamento do GLP, quer dizer, é infinitamente menor do que a do GN. GN a gente tem 220 bar de pressão de abastecimento. O que acontecia? Alguns motoristas pegavam, faziam uma alimentação para parar no posto de gasolina e abastecer com GNV o P13. O que acontecia? Explodia na hora. É. Então, por esse tipo de coisa, o programa obviamente foi amadurecendo, se desenvolvendo. E aí existe um conceito que vem lá na Alemanha, se não me engano, tem mais ou menos 100 anos, que é da inspeção veicular da frota. Então, a Alemanha inspeciona o carro aí há muitos anos. Se você for... Europa inteira tem um programa de TV. Espanha, Portugal, Itália, cada um tem o seu modelo. Ah, isso é um programa de país desenvolvido? Não. Se a gente for nos nossos vizinhos aqui, também tem. O Brasil está atrasado nisso. Mas aí, pegando esse ponto aí, viram a necessidade a gente tem que normatizar tanto a instalação do GNV quanto o processo de manutenção, tudo, para a gente trazer segurança. Porque o GNV, querendo ou não, as pessoas pegam, quando explode um carro GNV, as pessoas ficam logo temerosas e olham aquilo e falam, poxa, acidente, explode o carro, morre gente e tal. Aí eu pergunto, quantas explosões de GNV a gente vê perto de incêndio por uma falha de vazamento de combustível líquido? Só que o GNV é igual um acidente de avião. Quando cai um avião, é notícia na hora. Sim, sim. Entendeu? Então, olhando esse aspecto todo, envolveram o Inmetro, né? Pela questão do Inmetro ser o regulador de qualidade dentro do Brasil. E aí ele credenciou as oficinas instaladoras. Inicialmente, as próprias oficinas instaladoras, elas faziam uma vistoria, né? Uma verificação no veículo. Isso aí tinha muitos problemas e tudo mais. Aí o que aconteceu? Trouxeram equipamentos, começaram a mostrar como funcionaria a inspeção, e até que o Inmetro pegou e criou, como uma empresa de terceira parte em relação à instalação, a empresa de inspeção. Só para entender, tem a instalação, que o Inmetro também tem uma responsabilidade na regulação das empresas instaladoras. Se você pegar o GNV... Hoje, por exemplo, as instaladoras, todas estão... As instaladoras, vamos falar que tudo bom. As instaladoras boas estão todas ligadas estão credenciadas no Unimetro. Isso. As boas. Praticamente, assim, vamos pensar só em fácil, regular. Quando eu vou numa instaladora, é fácil ver isso? Se a instaladora é do Inmetro. Você não precisa nem ir, pela internet você verifica. Não, no ambiente interno da instaladora tem algum aviso? As séries colocam. As séries interesse deles. Colocam um certificado de registro deles, entendeu? Mas elas estão no site, as boas estão no site do Inmetro. Se você entrar no site de registro de objetos do Inmetro, aí você coloca lá serviço de instalação vamos lá. do GNV, elas vão aparecer. Não, porque o maior problema que nós vamos encontrar é nas instaladoras. Não, entendi. Vamos lá. Eu sou uma pessoa leiga e quero fazer uma instalação do GNV. Qual é o meu primeiro passo?
Vamos lá, primeiro passo. Eu tenho que ir no passo a passo, É. porque quem tá escutando, aqui o cara ele precisa saber o seguinte, ó, Bom, o que eu faço? a gente tá falando pro Brasil, então vamos seguir. Quando a gente fala do GNV, a gente tá falando de legalização, a gente tá falando do GNV componente e a gente tá falando de veículo, Tá. tá? Então, do ponto de vista de veículo, primeira coisa que você tem que fazer, segundo o artigo 98 do CTB, você tem que ter uma autorização prévia. Por que eu tô falando isso? Porque De está quem? do Detran. Ah, Porque, do Detran? Do Detran. Porque o estado do Rio você liga e pega, mas tem estado que você tem que fazer uma vistoria prévia. E se você instalar o GNV e depois for fazer a vistoria, te gera multa, inclusive. Então, primeiro passo, pegar a autorização prévia. Aqui no Rio, muito simples. Mas tem vistoria nessa... Aqui no Rio, não. Não, Depende mas de cada nível estado. Brasil... Depende de estado para estado. Cada Detran tem seu É, procedimento. fala do Rio de Janeiro. mas- Não, mas eu tô falando só porque vamos às vezes falar alguém Brasil, de fora porque do... o Brasil válido. é válido. Alguém de fora do Rio pode ter esse problema. Pegou a autorização prévia, né? Que aqui no Rio a gente chama de senha. Aí você tem que procurar uma oficina registrada. Aí você vai entrar no site do Inmetro. Ele é obrigado a entrar no site. É o jeito mais fácil. Tá. Porque se você colocar a instaladora... Ou assim, normalmente ele é atraído para uma oficina por alguma razão. Sim. Ele viu uma propaganda, ele É. atraiu um outdoor por um preço, enfim. Então, feito isso, ele se sentiu atraído, visitou a loja, bacana. Opa, qual é o segundo passo? Entra no site. Ou Tá. então pede para a própria empresa que forneça o código de registro dela junto ao Inmetro, Beleza. tá? Ficou na dúvida? O site do Inmetro, Site do Inmetro. tem lá, Antônio, consulta só pública. uma coisa, a instaladora, a gente esteve brigando muitos anos para as instaladoras voltarem a ter um responsável técnico, podia ter ser um técnico. Podia, Sim. eu acho que isso voltou ou não voltou? Pode ser técnico. Pode ser técnico, Pode ser técnico. mas eles têm que ter um responsável Tem que técnico. ter responsável técnico. A instaladora. O ponto que eles... O ponto que se coloca aí para eles serem Cidirepa, técnicos... Cidirepa? Isso. O ponto que se coloca para eles serem técnicos é a questão do seguinte, que justamente depois tem uma inspeção e na inspeção a gente tá entrando com o engenheiro supervisionando a atividade, entendeu? Então, E aí pode encontrar Um algum técnico problema. pode. por isso, exatamente. Mas você não acha, vamos voltar aqui, eu sei que você não tem nada a ver com instaladora, eu sei. Sim. Você não acha que o maior problema está na instaladora? Que a instaladora, eu já vi muita discussão, aqui não vamos falar mal de instaladora, claro Não. que não, mas disse que o maior problema está na instalação. A instalação, às vezes, não é, mesmo nas empresas regulares e tal, a instalação, às vezes, é comprometedora do processo. Você tem do instaladoras de extrema qualidade, Ah, é? entendeu? Você tem gente aqui no Rio da melhor qualidade que instala praticamente qualquer carro, entendeu? Eu já vi Mercedes, Camaro, com GNV funcionando perfeitamente. Então você tem muita gente boa. circuito. Como o Você- Antônio falou, se quer saber, entra no site. Se você vai ter... Dentro das legalizadas, pode ter gente que talvez não faça com tanta qualidade? Pode existir. Sempre a gente encontra, infelizmente, alguma laranja podre ali, mas pequeno. eu não enxergo isso como problema. É claro. O problema que a gente tem é a clandestinidade. Quando a gente fala dos acidentes que a gente Claro, levanta, a grande sempre a gente está vendo um procedimento Clandestino. clandestino, comprou cilindro roubado, o cilindro pegou fogo. É a mesma... utilização de cilindro de má qualidade, A dá me- aquela pintura e manda. É a mesma novela todo dia. Toda Então, vez por que... isso que a gente está falando como é que é o passo a passo para o leigo É. precisa saber para ele não entrar nessa furada, porque as pessoas entram pelo preço do kit. E aí no final ele vê que ele entrou numa roubada. Como é que então, voltando, a gente volta a nível Brasil. Tem essa autorização prévia, depois a instalação, depois liberada pelo Detran. Eles entram no site, vê qual é a empresa que está homologada, opa, essa aí tá, ou pede lá dentro o certificado dessa empresa, fez a instalação. E qual é o segundo passo? Segundo passo. Feito isso, ele vem para um dos organismos de inspeção do Rio de Janeiro. Quantos tem, hein? Região metropolitana em torno de 90, tá. no Eu Rio falei, de Janeiro você já todo tinha dito isso no 140. início. é. Então ele vem para um Isso está no organismo. site da Braip. Está no da site Braip, do coitado. Inmetro também. Tá no site da Simps Tem, mas- e do Inmetro também, que são obrigados também a se Sim, credenciar no Inmetro. sim, Ele sim. pode escolher aonde que ele quer ir. Pode escolher. Tá. Livre escolha, tá? Então ele vem, faz a vistoria, né? Para a emissão do certificado de segurança veicular. E aí um ponto importante, a gente só pode fazer a primeira vistoria, que é, a gente chama de inicial, tá? Para a emissão do primeiro certificado,
mediante esta empresa estar registrada no site Tá. do Inmetro. Beleza. Faz parte do nosso processo de documento. Que a instaladora esteja credenciada. Se a instaladora não está credenciada, a inspeção não faz. é realizada. Já é reprovado. Já é recusado Já naquele é um momento. ponto positivo. Naquele momento. As notas fiscais, todo o jogo de documentos, notas fiscais, atestado de qualidade da instalação, devem obrigatoriamente estar no CNPJ Perfeito. de uma empresa cadastrada junto ao Inmetro. Feito isso. Aí a gente printa a tela do Inmetro com o código dessa empresa, com aquela data estando ativa, a gente pode fazer a vistoria e emitir o certificado de segurança veicular. Tá. Terminado este processo, ele tem 30 dias para marcar a vistoria dele junto ao Detran. Ele paga um DUDA de alteração de característica, o 0027, se porque não me ele engano hoje é transformou- R$ 191. Pagou o DUDA de alteração de característica, entra no site do Detran, agenda a vistoria dele para o posto mais próximo, o posto mais conveniente para ele, para que se faça a alteração de característica do veículo, incluindo o GNV no documento. Tá. A partir deste momento, desta inclusão, no ano seguinte, ele tem direito ao desconto no IPVA. O Jorge falou um ponto importante. Às vezes tem gente que instala o GNV, por exemplo, dia 23 de dezembro. E aí não se atenta de fazer a inspeção e fazer o Detran rápido. Aí vira... Aí, por exemplo, faz a inspeção dia 27 de dezembro, mas vai Aí no virou o Detran ano. dia 4 de janeiro. Ele só Aí vai já é ter o outra. desconto Chama no outra. exercício seguinte. É. Aquele ano ele vai ter que... Não vai ter o desconto do IPVA. Fazer Deixa uma... eu- Rapidinho, Ah, tem uma claro, pergunta claro. aqui. Você tem uma frota de 1.600.000. Você tem ideia de quantos carros, não vou falar velho, mas antigo, vocês têm essa ideia? Por isso que o cara, de repente, não faz a vistoria, porque o carro dele não vai passar no Detran? Não enxergo nem por esse lado, Não. não. Falta fiscalização. Ó, pra você ter ideia, quando em 2 anos atrás, se não me engano, a gente teve 3 acidentes dentro de em mais ou menos 30 dias. Um na 24 de maio, que Vítima fatal. teve vítima fatal. Vai dentro Paciência e São Dentro Pedro da do posto. Aldeia. Não, geralmente é dentro do do posto. Dentro posto. do posto de gasolina. Paciência não teve vítima fatal. São Pedro da Aldeia teve vítima fatal. Depois disso, durante mais ou menos uma semana, as forças do Estado agiram. Fizeram a fiscalização. Só para vocês terem ideia. Aí, nesse momento, houve um rigor maior para abastecimento, esse tipo de coisa. O movimento das empresas de inspeção dobrou. Porque o cara, às vezes, a gente pegava veículos que não faziam inspeção há 10 anos, há 7 anos. Não é que o estado do carro esteja ruim a O ponto cara não dele fazia mesmo pra... não passar numa inspeção. O ponto é que a visão do carioca muitas vezes é a seguinte: se ninguém vai me cobrar, Pra que eu vou pra fazer? que eu vou fazer? Não, mas isso Porque tem dá trabalho, né? Você sabe, Luiz, você sabe que não é só isso, não. Eu agora tenho um problema sério com essa questão do acaso, né? Lá do Titã, né? Do acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Porque assim, a gente que está aqui na engenharia, e discutindo sobre engenharia há muito tempo, eu, Barata e tal, no CREA, no CONFEA, nas associações, no sindicato, no clube e tal, a gente tem o sentimento seguinte, Rafael e Jorge, para vocês verem. A gente às vezes pensa que está trabalhando com a desgraça, está trabalhando com o pior momento. Para o pior momento vir ao nosso favor. Olha que coisa, né? A gente que trabalha com auto-vistoria predial, por exemplo, e diz que é importante, e que trabalha com inspeção predial de gás e diz que é importante, e que trabalha com GNV e diz que a manutenção é importante, e isso não tem nenhum tipo de valor para a sociedade. Mas quando... Olha que interessante. Mas quando tem um grande acidente, que vai 22 pessoas ontem acidentadas, aí você começa a avaliar que o bombeiro não tinha avaliação do bombeiro. É isso mesmo, nós estamos trabalhando no limite da desgraça para poder a gente... Tem um coitado, eu ia tem um falar uma detalhe coisa, que eu não- acho que é para Diga. o usuário. Fica um recado aqui para o usuário. O GNV, ele é extremamente seguro. Extremamente seguro. Ele é muito mais seguro do que o combustível líquido. Você imagina numa frota de 1.600.000 carros. A gente só tem 1/3 vistoriado. E eu tenho um acidente, 2 por ano. Ano passado nem teve Ano passado teve um acidente. É. Campo Grande. Isso aí. Você imagina. Então, para quem tem medo de usar o GNV no seu carro, esqueça. Com uma instalação eventualmente duvidosa,
o carro em mau estado, ele não explode. Ele não explode. O carro com mau estado? O carro com GNV, se você pegar ele, se você pegar uma frota, imagina um carro que não faz vistoria há 5, 6, 7 anos. Ele não explode. Você sabe, Antônio, isso não serve como do Jorge. Jorge, desculpa. Antônio é meu camarada, um abraço aí. Isso não serve como instrumento de persuadir o cara a usar o GNV, a ter manutenção do GNV. O que vai persuadir o cara é quando explodir, cara. Não, infelizmente. Aí, quando explodir, aí a gente vai dizer, tá explodindo porque não fez manutenção. Ó, caiu o elevador porque não fez manutenção. Pegou fogo no prédio porque não tinha os instrumentos necessários para poder salvar. Claro que o prédio que pega fogo, se tivesse os equipamentos necessários e a preocupação necessária com o fogo, não tinha ceifado ou tinha prejudicado tanta gente. Eu não tô assim, eu não tô estimulando a irregularidade, não. Eu só tô colocando a segurança do equipamento. É tão grande que... É tão grande que suporta desaforo. Até a negligência de não fazer nada. Suporta desaforo. Então, e nos acidentes, né? Vamos pegar 2 acidentes aqui, os últimos mais sérios com vítimas. Foi um cilindro retirado de um carro roubado que havia sido incendiado, cilindro fragilizado, houve uma adulteração. O usuário sabia ou não, a gente não tem, mas enfim. O da 24 Explodiu. de maio Entendi. é muito emblemático, porque o que acontece? Ele foi reprovado. O cilindro dele foi reprovado, ele foi fazer a requalificação. O cilindro foi reprovado na requalificação. Aí ele foi atrás de um outro cilindro. Obviamente, Entendi. momento complicado, talvez não tive com muita condição para comprar, às vezes, um cilindro novo. Foi em um determinado local desse clandestino que ofereceram para ele um cilindro que tinha ali de segunda mão, que tava direitinho e tal. Aí um tempo, não fala mal de ninguém o cilindro? Exatamente. O problema é que ele pode não falar mal de ninguém, mas ele é proveniente de um carro que foi roubado 48, 72 horas Vamos lá, antes. Rafael. Um carro teve um incêndio devido à explosão lá do cilindro. Numa perícia, como é que ele constata inicialmente qual foi o problema daquele veículo? No caso, quando ocorre um acidente de GNV, em linha geral, você não tem o problema do incêndio. Tá? O que você tem... a explosão. Você tem uma explosão. A explosão. Seguida depois de incêndio, não tem? Não. Não tem? Não e por tem. que vários carros aí pegam fogo? Não. Pega fogo, se o fogo começou, ele não começou pelo GNV. Linha de combustível. Não, e olha que Na dentro linha do de posto de combustível. elétrico. E aí ele vem de lá da frente para trás. Vem de frente pra Se ele trás. chegar lá Quem tá lá atrás, o atrás, GNV vai ter uma... Agora, se ele explode, Todos ele os vem carros. de trás para frente. Não, se ele... A explosão Não ocorre... tem. Como ele tá na parte traseira do carro, ele já explode e não tem incêndio. A parte está preservada, o meio... explodiu. Você vê Bum, que o foi embora. posto explode, mas o posto não pega fogo. Sim. Mesmo Sim. tendo Não, gasolina tá. e álcool lá de São Rebenta o Combustível. telhado, Rebenta o telhado, parede. Arrebenta pelo toda. deslocamento de ar. É isso aí. A energia ali... Pegou fogo, de frente para trás. Não, Um outro motivo que não é gás. Se ele pegou fogo e A chegar explosão lá do gás no... ela acontece no abastecimento. Quando você injeta eu uma acho que pressão nunca muito aconteceu alta. o cara andando na estrada, já aconteceu explodindo. Já. Já? Não, explodir não, pegar Explodia. fogo. Não, mas ele pegar pegou fogo não é fogo do pela linha gás. de combustível. Aí Entendi. a Aí é da parte do caloria motor, caloria. chegou num momento em que o cilindro não suportou, É, mas claro. ele já lambeu o carro todo. Andou sem água e aí Mas, o carro assim, foi até aquecendo. Um ponto interessante, assim, o sistema é seguro que se você tiver um problema de incêndio no veículo, pode não ser pelo GNV, ou até um marginal, por exemplo, colocar fogo no carro. Ele chegando no cilindro, a válvula do cilindro, ela tem um dispositivo de temperatura que ela tem uma válvula de alívio. Então ela abre. Lá. E aí o que vai acontecer? Alivia. Vai virar uma espécie de um maçarico Maçarico, ali vai por um virar um maçarico, tempo e Deixa eu te fazer uma... só vai até eliminar o acabar gás o e gás. acabou. Você sabe de uma coisa? Você sabe que eu queria discutir esse GNV lá no Denatran. Essa Sim, discussão Senatran, de GNV. hoje em dia. Hoje é Senatran. Antigamente era Denatran e Senatran. É que eu sou antigo. Aí, conversei com o Nilo muito tempo, Sim. você sabe que é o Nilo, sobre... vocês têm uma confederação nacional. Isso, Uma a FENIV, Federação Nacional de FENIV. Educação Veicular. Aí eu comecei a mexer nisso, comecei a perceber uma coisa que tinha nos carros, que era a adaptação de carro. Sim. Os carros tinham o maior problema. Quer dizer, quando eu coloco um cilindro,
você dimensiona o cilindro, ó, esse carro aqui vai pegar o cilindro de Tantos metros cúbicos. tantos metros cúbicos. Aí o cara fala assim, não, mas eu quero um cilindro do dobro. Do dobro. Aí tem que mexer na estrutura do carro para poder botar aquele cilindro, não é? Normalmente Na suspensão? não. A suspensão, às Não, vezes, tem uma quando você tá alteração falando em- de suspensão do carro para ter uma Quando você tá alteração. falando de estrutura, você tá falando o quê? Cortar assoalho, esse tipo de coisa? Ou mexer na suspensão. Reforçar a suspensão. O cara, às vezes, a parte às vezes é picape. Às vezes é Não, picape. então a parte da suspensão, o nosso, por exemplo, a inspeção ela vai verificar, porque num veículo leve, né, até 3.000, TBT até 3 toneladas e meia, um dos ensaios é o ensaio de banco de suspensão. Então, justamente, a gente vai conseguir verificar a eficiência da suspensão. Então, Você se suporta for- aquele cilindro. Aí entra justamente o que a gente falou. Tem um grande mar aí de instaladores clandestinos, tem um número de instaladores legalizados. E se você pegar a maioria desses instaladores, eles têm esse tipo de visão. É igual uma blindadora de veículo, por exemplo. Quando você blinda o veículo, geralmente se troca a mola, se troca alguma coisa justamente por Se essa adequa. sobrecarga de peso, entendeu? Então, um instalador de GNV, eles em linha geral vão saber verificar isso e no caso de necessidade, ou se ele for uma oficina, né, que tenha material, altera. consiga fazer, ou caso contrário, ele vai indicar para o proprietário que seja feito algum reforço, alguma coisa na parte da suspensão do veículo. Se o proprietário eu não faço e o proprietário não quis. Quando chegar na inspeção, se aquilo realmente tiver com problema, Vocês vai vão ser apontar. reprovado, O exatamente. que você vê lá na inspeção lá? O que vocês mais levantam e vê qual o tipo de problema mais recorrente? A Você vê a parte elétrica, não vê? parte elétrica Essencial. a gente Parte tem elétrica e bastante de reprovação. Pneu também tem bastante. Que é o chicote todo. Parte você elétrica e vê. pneu. É carro-chefe. Pneu, Pneu também reprova muito. porque pneu tá careca? Péssimo pneu estado. Péssimo estado de conservação. Medidas diferentes. É. Entendi. Então, Tem de tudo. parte elétrica, pneu, a gente- suspensão também, que você falou agora. Suspensão em linha geral não. Freio. É, é freio, importante. acho que acaba reprovando mais. É. Suspensão, E aí eu volto a falar do sistema seguro. Raramente você pega um vazamento. É raro. Quanto tempo de inspeção vocês levam lá? 1 hora para cada carro? Ou menos? dependendo Depende, um com a pouquinho. picape, por exemplo, leva mais tempo. Não, até que não. Lembra não. Mesmo o tempo do Fusquinha. É porque a gente tá muito focado em GNV, a gente faz inspeção veicular, né? Então a gente inspeciona tudo. Por exemplo, aqui no Rio, a maioria das empresas só inspecionam veículo leve e 95% do movimento são inspeções de veículo GNV. Mas, por exemplo, eu tenho empresa que inspeciona caminhão, inspeciona ônibus. Dependendo do serviço, requer mais tempo. Mas que uma média boa aí de inspeção, vamos supor que esteja uma empresa vazia, galpão vazio, tá aquela equipe toda disponível ali, igual uma equipe de Fórmula 1 para fazer o pit stop, todo mundo trabalhando rápido ali. Em torno de meia hora, 40 minutos, você 40 consegue fazer minutos. uma inspeção boa. Se tiver uma loja cheia e tal, pode ser que demore Agora um me diga pouquinho uma mais. coisa do ponto de vista ético. Sim. Que é uma coisa difícil. Ético, Ético é difícil isso. Eu identifico, e eu já vi isso, que a instaladora cometeu erros graves. Graves. O que eu faço? Não faço só Denuncio. não, é isso que eu ia perguntar. Do ponto de vista, eu vejo, não, ó, ela está reprovada, desculpa. Não, mas está reprovada por causa de quê? É por causa disso. Inclusive, a parte de instalação não está boa. Eu Aí recorro o que eu faço? Eu pergunto quem é a instaladora, deixo para lá, o cara se vira. A Que é? inspeção, A você tá inspeção. Quer responder? Não quer responder, também não precisa. Não, respondo. vou responder em seguida. Não, é porque às vezes acaba que um fala muito, outro fala muito, é por isso que eu... Não, pode que falar, já falo Ele, melhor. ele fala muito. Eu falei, ele não fala não. Mas quando eu quero falar e que ele até. Peraí, barato. Mas vamos lá. Pode pedir. Pode se pedir a palavra aqui. Se um carro, por exemplo, eu reprovei um carro, Tá. certo? Cada órgão tem sua competência legal, né? Então, por exemplo, pelo esquema legal do Inmetro, tá? Quando a gente está falando dos componentes de GNV, da instalação dele, é um problema basicamente exclusivo do Inmetro. O Senatran só entra nesse cerco aí quando a gente está falando do veículo, tá? Então, um problema de instalação, para quem o proprietário ou alguém poderia denunciar? Para o Inmetro, tá? Ou para o IPEM, que é a rede delegada do Inmetro nos estados. Então, por quê?
pelo esquema legal do Inmetro hoje, o Inmetro ele delega para os IPENs de cada estado cuidarem da concessão e da manutenção das oficinas instaladoras. Tá? Perfeito. E eles são fiscalizados anualmente, então... Pelo Inmetro. Pelo IPEM, no caso. Pelo IPEM. Então, quem teria competência legal de avaliar um ambiente equivocado para instalar GNV, falta alguma coisa, seria o IPEM. Perfeito. Entendeu? A nossa função é garantir a segurança de tráfego do veículo e das pessoas. Você está me dizendo o seguinte, você vendo... Eu tenho que reprovar. Você tem que reprovar e... Tem que reprovar. Não, você reprova e mandar alguns dias para ele sanar o tem problema. 30 dias. Vamos lá. 30 Todo dias. Não, carro- mas ele não liga pro IPEM e fala só, isso não, Não cabe. não cabe. Eu não tô aqui para fiscalizar. Quem fiscaliza é o IPEM, entendi. Eu cumpro o que está determinado pelo Inmetro, todos os protocolos de inspeção, que são rigorosos, conosco. Nós sofremos auditorias anuais. Isso é uma pergunta boa. Sofremos Eu queria auditorias anuais, são verificados diversos processos de amostra, vídeo, foto, procedimento de equipe. Então, a Conhecimento ponta, da equipe, tudo o isso. final da ponta é a inspeção. E esse final aqui ele é o mais cobrado. É o que vocês são mais exigentes. E é o que nós fazemos. Então, nossa função é reprovar para a segurança do usuário. O usuário vai receber um auto informando as reprovações, seus motivos e terá 30 dias para cumprir as exigências. Então, ele que retorne à instaladora, ao retestador, para que sejam sanadas as E ele precisa irregularidades. pagar novamente ou não? Durante 30 Os 30 dias, dias tá não. isento, É garantido. Volta, Ele tem 30 resolveu, beleza. Passou os Antônio, 30 dias. Antônio, deixa eu te botar de saia justa de novo. Luiz Antônio, Antônio. Luiz Antônio, essa água, tem que ver o que tem na água aqui, né? Ele tá com saudade do Antônio. Não, Próxima vez traz o Antônio. Ô, Jorge, deixa eu falar, Antônio Jorge. é muito amigo dele. O Antônio é gente boa também. Aí, ô Jorge, me diga uma coisa assim, vocês cortam na carne, não? O que seria cortar na carne? Assim, vou te... Vamos ser mais. Vamos explícito, melhorar. mais explícito. Você não me botar em A ensaio. Simples está interessada em saber que se as suas Instalador. O organismo de inspeção. Seus organismos de inspeção estão trabalhando direito? Vocês estão Sim. preocupados com isso? Eu tô. Você tá, Eu, como você presidente, claro, é assim. não tem a menor dúvida. Tá a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Você E eu faço bota reunião, o dedo na ferida. faço reunião periódica, jogo limpo, sou muito claro. Não vou tolerar. Uma coisa é você ter benevolência, ajudar eventualmente, numa lâmpada, algo que não interfira na segurança do cara. Agora, não vou tolerar cilindro adulterado, não vou tolerar. Sim. Vou levar para cima. O que bote o usuário em risco de vida e também na paralela ao programa, a associação será implacável. Perfeito. A gente pega muita Implacável. coisa grave. A gente já É. peguei linha de freio de caminhão cortada. É nesse nível, entendeu? Então, a gente... Tinha um cara, um especialista no negócio de transporte, lá do Daniel, lá de Mato Grosso do Sul, que eu trabalhei com. Eu acho que a gente precisa ter bom senso e responsabilidade. Bom senso e responsabilidade. Uma coisa é uma lâmpada. É que eu tô cansado de enterrar gente. Essa justificativa de que, entendeu? O fulano, Não. porque o pode bombeiro, mais, não o cara pode não mais. tinha o alvará do bombeiro. É. Porra, não é possível que a gente... Aí, a gente enterre teve um as incêndio há pessoas. 2 anos atrás, 2 a dias gente- atrás. Porque o bombeiro, o que é o bombeiro? Lá você sabe que aqui me disse... Incêndio ontem, inclusive. Aqui me De diz, ontem, o né, bombeiro, mas- o bombeiro aqui me diz, o Fernando estava dizendo que não, o bombeiro tem engenheiro. Hoje tem engenheiro lá no bombeiro que vai te garantir que o trabalho é executado lá. De fato, eu fico revoltado quando vai na televisão. Se explodiu um posto de gasolina, que não foi, que agora explode posto de gasolina para roubar o caixa eletrônico. caixa eletrônico. Sim. Aí pensa que é o carro. Não, explodiu o posto de gasolina. Tem uma coisa interessante no Rio, Jorge. que eu acho que a gente precisa também atentar e cobrar, como associação. A gente tem uma lei municipal no Rio que exige que os postos cobrem o selo em dia para o abastecimento. Porém, essa lei não foi regulamentada. Porque na hora de abastecer, o posto tem que ver se tem o selo. Mas ele não faz. Não faz porque não foi regulamentada. Não tem um E- decreto ainda. E aí você começa a entrar numa discussão, você atribuiu o poder de fiscalização ao frentista.
Não cabe a ele. Ah, mas o frentista também fica em risco de vida, porque o cara fica bravo que não conseguiu abastecer, agride o frentista. Então, você tem... Mas hoje eu assisto várias pessoas saindo do carro, pelo menos, o Não, frentista sair do carro é coloca, obrigatório. Já foi e todo mundo fica afastado. E Isso muito já é um longe, avanço. e muito não longe. deveria É ser obrigatório. Infelizmente, é isso. O O que, Brasil, obrigatório a gente se sair do adapta carro ou... ao problema. A gente não corrige o problema. Vou te dar um exemplo prático. Carro vistoriado não explode. Não explode. Carro vistoriado não explode. A gente não tem nos últimos anos nenhum carro com vistoria em dia explodindo. Então você pode afirmar que a manutenção é altamente necessária. A manutenção, não apenas a manutenção, mas a inspeção. A inspeção. Manutenção antes e leva o Inspeção. carro para inspeção. Carro vistoriado em dia não explode. A gente não tem nenhum caso nos últimos 10 anos. Isso que você falou, Barata, é muito interessante. Em Portugal, eles usam também gás, no norte usam GNV e mais ali para o centro, Lisboa, por exemplo, usam muito GLP. E você tinha acidentes com os carros e tinha uma regra interessante. Se você andar por Lisboa, você vai ver, por exemplo, placas colocando que proibiam o estacionamento de carro movido a GLP em estacionamento subterrâneo. Similar ao que estão fazendo agora com os veículos elétricos, entendeu? E aí, isso foi uma prática exatamente nesse sentido de, assim, a gente tem que resolver o problema. Vamos resolver o problema na raiz? Não, vamos dar um jeitinho no problema. Lá em Portugal também dão um jeitinho. Deram um jeitinho. Depois, sinceramente, eu não sei em que momento e como foi feito, mas chegou-se a um ponto de olharem, cortarem o mal pela raiz e criaram um rigor. Veículo ser inspecionado, controle total. Hoje em dia, um veículo GLP pode estacionar no estacionamento subterrâneo. Esse problema acabou. Só me diga uma coisa de curiosidade. Quando você viaja para algum país do mundo e tem GNV, você não passeia e fica olhando o que está acontecendo no depósito de gasolina? Assim, eu sou um aficionado por veículo. Então, qualquer coisa ligada a veículo, obviamente quando a gente trabalha com gás, né? Ficou observando, por exemplo, na Europa, Portugal mesmo, se usa muito gás GNV no norte, nos ônibus. Algo que está sendo trazido agora aqui pro Brasil. Se você andar no Porto, Braga, você vai ver ônibus a GNV, entendeu? Então eu fico olhando, até porque os cilindros são diferentes, tem toda uma tecnologia diferenciada. Mas a América Latina, os nossos vizinhos, Argentina, Bolívia, eles estão muito mais à frente. Colômbia, muito mais à frente. Mas tem mais de 1 milhão. Tem mais de 1 milhão. No Brasil todo, quantos de GNV? Tem menos, né? Uns 4 milhões? 2,5. 2,5. Eu digo na questão do... Na questão do abastecimento, que é o maior problema. Os carros explodem no abastecimento. Como se procede nesses países? Você tem um dispenser, que é um chip. Para liberar o abastecimento, você tem que passar o chip. O chip tem que estar em dia. A gente tenta isso aqui. Aí tá combinado. Consegue. Você fala chip para ver se a manutenção está em dia. Se a vistoria está em dia. Vistoria, manutenção, tudo em dia. Porque é conflito de interesse aí, por isso que a gente tem que falar inspeção. Então, o carro só libera o abastecimento se a inspeção estiver em dia. Isso talvez seja interessante isso. Isso talvez no século 22, por aí. Você acha que vale a pena a gente trabalhar aqui no Rio de Janeiro? Não tem a menor dúvida. A questão aqui é que o posto de combustível é um local muito complicado. É difícil. Porque ele não tem dono, né? Em tom de brincadeira, mas assim, o piso é responsabilidade de um órgão, o refletor é de outro, a parede é de outro. O posto de gasolina não tem dono. Então, mas é uma solução que já está sendo tentada no sul. Na Bolívia, você falou que na Bolívia tem no... Na Colômbia é fantástico. A gente foi da Colômbia. Esse sistema da Colômbia, junto do dispenser, né, onde você faz o abastecimento, ele tem um validador e aí ele lê, só libera se tiver. Então, assim, é fantástico. Não, eu acho muito seguro. Só uma coisa, eu fico curiosidade. Duas coisas. Uma, primeiro, abastecimento. Os caras que abastecem, eles têm alguma noção ou eles aprendem ali? Tem uma noção do abastecimento? Nenhuma, zero. Nós estamos preocupados ou você acha que é rigor demais ou sensibilidade demais, detalhismo demais, e eu dizer que a gente precisa treinar o cara que abastece? Você acha que é rigor? É rigoroso isso? Ou é assim mesmo? O cara sabe, eu já abasteci no posto X, o posto, o dono de posto, ele dá um treinamento, obviamente não é um treinamento. A gente não, assim,
Acho que não vou falar cabe mal a de pisão gente. de posto aqui. Não, não se trata disso, não. Eu acho que assim, pro procedimento que não tem como a gente, por exemplo, exigir que tenham que ser pessoas com um mas doutorado especializada, para não, poder não. fazer. É Não, claro, tô fazendo, claro. óbvio que tô fazendo um Mas eu exagero, posso mas te fazer uma pergunta quanto aos nossos engenheiros mecânicos. Eu sou um engenheiro mecânico Sim. que atuo em elevadores. O Marco Antônio atua em caldeiras. Quero trabalhar no GNV. Existe algum curso, um treinamento por parte disso? Ou no dia a dia, com o engenheiro a... mecânico ele vai pegando... Então, depende de cada aspecto do sistema. Vamos falar do engenheiro dentro da inspeção. O engenheiro dentro da inspeção, ele vai ter a formação, obviamente, dele da graduação. Quando ele entra na empresa de inspeção, a gente tem os nossos manuais, procedimentos do Inmetro. Então você vai ter ali um programa, a gente vai avaliar o conhecimento deles, tá? No setor da qualidade vai avaliar o conhecimento deles, dependendo vai dar treinamento para ele estar apto a trabalhar, entendeu? Então, Mas você acha que Fábio, esse é um ramo que talvez a gente pudesse ter uns cursos de treinamento desse pessoal, do engenheiro, do técnico? o Você Senai acha que- oferece coisas nesse sentido. Ah, é? Oferece. Esse aqui da Tijuca, né? Deve ser Eu principalmente. lembro de Jacarepaguá, tenho certeza que Não. tem, acho que Nova Iguaçu também, da Tijuca não posso falar, não tenho Não, certeza. da Tijuca tem inspeção predial de gás. Como é que está a demanda para contratar engenheiro mecânico? Está alto, está baixa? No momento. Vocês precisam, não precisam? A todo momento a gente acaba precisando, né? Ainda mais se A você gente pegar... discutiu, Jorge, lá atrás, lá no CREA, sobre atribuições do engenheiro mecânico, né? Que um só não estava dando. Tem que ter... vocês pediram para ter uma tripla, né, Mas função. hoje pode ter uma Que opção. o engenheiro mecânico que ele atua em Caxias, ele possa atuar em, sei lá, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, né? Hoje está sanado o problema e aí você tem ainda aquele engenheiro que pode responder Nas férias. nas férias, É, na nas falta, doenças. no substituto. O... Vocês precisam de mais alguma coisa do CREA ou o que está hoje está atendendo? Nesse sentido, sobre a responsabilidade técnica, até para explicitar melhor, que foi o que a gente debateu e que trouxe a segurança de que era viável você ter um engenheiro assinando por 3 empresas. Porque não é que ele assine por 3 empresas ao mesmo tempo. Sim. A segurança implementada pelo Senatran eletronicamente, ela impede que um engenheiro, por exemplo, se você assinou na empresa X, para você assinar na outra empresa tem que passar 6 horas. Então, Sim. se você assinou às 9 da manhã... Só pode ser às 15, né? Exatamente. Então, isso traz uma segurança até para o CREA mesmo, de poder dar esta... Eu não tenho nenhuma crítica à questão do GNV com relação ao emprego de profissional. Lá na instalação eu tinha críticas, mas lá na instalação a gente chegou à conclusão que se a cobertura for feita por técnico, a gente acha que está legal. Sim. Não tem nenhum problema. Sim. Eu queria uma outra pergunta. você... Deixa eu só Claro, completar, porque finaliza. eu queria passar para o Jorge justamente o seguinte, porque a pergunta do Barato foi na linha de se isso foi resolvido, tô só sim, eu explicando pensei mais que já porque... tinha mais. Agora, demandas, isso aí acho que a gente... O CREA hoje, ele pode trabalhar em algumas ações, inclusive nessa parte de fiscalização, para poder auxiliar. Facilitar. Sim, a gente está formulando já Tem alguns algum contato pedidos. com o CREA, Miguel, conversa? Sim, Tem alguma tá- conversa? Na verdade, eu Jorge. assumi a presidência em novembro do ano passado. Você apresentou agora. Então a gente tem feito algumas mudanças e tão logo a gente vai estar procurando o CREA para propor algumas mudanças em relação à melhoria. Em relação à demanda de profissionais, tá? Nesse momento, o mercado está estagnado, né? Em função até da própria crise do GNV, a gente passa por um momento de baixa, né? Está retornando, acho que esse mês de fevereiro acabou sendo positivo para a gente, o etanol superando o valor do GNV. Enfim, a gente precisa de outras medidas do governo do estado para voltar a incentivar, quer dizer, um combustível limpo, é o combustível do trabalhador. É o combustível do motorista de Uber, é o combustível do... Da discussão de transição energética? Sim, Transição energética, sim. GNV. É o Você acha que o combustível do carro elétrico taxista. ele entra para Atrapalharam? atrapalhar o GNV? Não. Não, Carro né? elétrico ele vai ter a sua parcela, o seu nicho de mercado, o seu share, tá? Mas o carro elétrico não. Ele primeiro que ele é bem inicial ainda, a gente ainda tem uma longa Mas ele deve ser estrada. sofisticado, é um carro sofisticado. O carro elétrico ele é feito para países continentais, países pequenos e com alta
renda, tá? O Brasil é continental. Se a gente hoje sofre para ter mão de obra, para fazer manutenção no Fusca, imagina para o carro elétrico. Então, ainda vai estar engatinhando. Tá engateando. Então, Ainda hoje é não muito- é uma preocupação. Ainda é muito caro, ele vai ter o seu share de mercado, a gente não tem essa preocupação, vai ter sempre ali o nicho dele, tá? Mas eu acho que é muito prematuro Entendi. ainda. O elétrico, ele, se você pegar os países... Porque o pessoal coloca aqui assim, tem locais que o elétrico está amplamente implementado. Você vai pegar um país nórdico. Altíssima renda per capita. Sim. Um país pequeno. Você cruza Meia hora você cruza o país de das volta. duas principais cidades e ao mesmo tempo você chegar em Resende, aqui no Rio. Então, Tem alguns dados interessantes em relação ao elétrico, né? A venda do elétrico, ela tem caído no mundo. Caído no mundo. Segundo o Consta, diz que a BYD tem no Brasil 230 carros no pátio, 230 mil carros parados no carro sem Por vender. quê? com bateria... Com bateria. Vamos lá. Europa, pega a Alemanha. Você tinha um subsídio pesado. Você comprava o carro elétrico, ganhava um cheque de 7 mil euros, 8 mil euros, se não me falha a memória. Califórnia hoje você ainda tem, Mas de 17. A Europa de 18 caiu para 3, 2. Na Califórnia de 17 caiu para 7, 8. Texas... Flórida e Califórnia são os dois estados que mais incentivam o carro elétrico nos Estados Unidos. Entendeu? Então, cortaram o subsídio, a venda caiu. Não, mas fala isso, ainda tem um problema da bateria. A bateria custa A caro, gente não fala é também do fácil. meio ambiente, né? Eu vou dar Esse é eu vou dar outro uma papo. dica. Como a transição energética, eu acho que é possível. Eu acho que é possível o carro elétrico. Assim, a minha opinião... Mas é um carro particularmente- ainda no caso do Brasil, ainda tá precisando maiores de estudos. É, Uma hora... a minha opinião particularmente sobre o carro elétrico é o seguinte, eu acho que ele resolve uma parte dos problemas de mobilidade. Talvez para uma pessoa, aquilo que a gente falou, o cara que roda 20 km por dia, vai e volta, ele tem de repente outro carro para viajar. Aí tem sentido. Não, Agora, se você É. falar assim, eu tenho um carro da minha família e eu vou usar ele para trabalhar todo dia. E aí quando tiver o feriado eu vou lá para Cabo Frio. Esquece. Quem gosta do assunto, né? Do assunto carro. Carro elétrico. Carro elétrico. Quem gosta do assunto carro elétrico, quem quer se inteirar mais sobre tudo, dá uma pesquisada no YouTube, procurem os podcasts que envolvam Sérgio Habib. Sérgio Habib foi quem trouxe a Citroën para o Brasil. Mas ele é o Papa, né? Ele trouxe a Citroën, Peugeot, Mas ele Ele é o dono da Jack Motors no Jack Brasil. Motors. Ele vende 100% de elétrico, mas é o cara mais honesto Honesto. para falar de Eu tô elétrico pensando em conheço. trazer ele aqui. que eu já vi. Ele é sensacional. O dia que O você dia que trouxer ele aqui, eu traz venho a também. gente. Porque a gente olha O os cara é podcasts sensacional, dele. porque ele fala real. É verdade? E ele vende elétrico. Não, mas eu ele conversando, não passa pano. conversando com o cara do posto de gasolina, ele disse que tem uma dificuldade para você. Eu não estou falando mal do carro elétrico, Não. eu estou contando a história que estão me contando. Eu não Sim. conheço. Aí talvez trazendo ele aqui a gente aprende mais sobre o carro elétrico. O problema do abastecimento do carro elétrico não é fácil. No imposto de gasolina não dá para fazer esse tipo de investimento. Custa no mínimo 220 mil reais para você comprar o equipamento para fazer o abastecimento. E aí pode problema não é abastecer em o qualquer comprar. lugar. O problema não é o comprar. Por exemplo, eu tenho família. Eu falei muito de Portugal porque na real eu tenho família na Espanha e eu acabo passando um período lá. Na Espanha, eu tava lá ano passado, num período de feriado. E assim, Espanha, perto do Brasil, muito pequeno. A gente está falando de um estado do tamanho do estado da Bahia. Se você pegar dentro da Europa, um país enorme. Entendeu? E você tem problemas, tá? Eu tava lá, eu tava escutando rádio, escutei uma notícia muito curiosa, que é exatamente sobre a queda que estava tendo na venda, porque as pessoas no feriado estavam, por exemplo, você mora em Madrid, mas tem família na Andalucia ou na Galícia. Por exemplo, de Madrid para a cidade da minha família, são 6 horas e meia de viagem de carro. É uma viagem longa, 600 e tantos quilômetros. Você faz o teu trajeto todo planejado. Você sai de Madrid, aí você sabe que você vai ter que, de repente, entrar em Valladolid para poder fazer o abastecimento. Ou então, Autonomia muito baixa. ou então tem um posto, você olha, ó, tem um posto aqui na estrada que eu vou chegar lá com 30% Isso da é minha dificuldade. bateria. No Brasil ainda não Você está chega longe lá, disso. De repente o postinho é um carregador que não está funcionando. Ou então ele tem 2 carregadores, só um está funcionando, tem mais 3 30%. carros na frente. 30% dos carregadores na Europa não funcionam.
Imagina aqui, ó. Só pra gente não deixar aqui que a gente se reuniu para falar mal de carro elétrico. Não é não isso. quero falar mal, não. O Pelo contrário. objetivo do papo de engenharia é esse. Não, O objetivo do papo de engenharia é porque alguns reclamam da gente só construir uma discussão em cima da política da engenharia. Não. E não é verdade. A gente constrói também em cima da política de transição energética. Eu sou a favor de carro elétrico. Não sou Vai contra ter carro no seu elétrico. nicho de Eu sou a mercado. favor de carro com GNV. Eu acho que a transição energética é uma coisa que é necessária e vai acontecer. assim, Senão fica parecendo que a já gente se estudei reuniu ali, aqui. Eu acho para quem é da área da engenharia, né, da área que vive o dia a dia, o carro elétrico ele não vai ter muita vez no mercado, não. O carro híbrido, sim. Eles estão que eu ia falando. falar. O carro elétrico, por si só, ele tem uma autonomia muito baixa, a não ser que você rode. Mas Do centro para a zona norte, do centro para a zona sul, ele te atende. Principalmente os sistemas híbridos com recarga por frenagem. Por Igual, por exemplo, Aí os já é modelos uma da Toyota. outra. Não, porque quando você fala de carro híbrido, você tem os plugins, por exemplo, o Volvo, as BMWs mais potentes, a X5, elas são plugins. Então, o elétrico funciona, você consegue recarregar na frenagem, mas você tem que ligar na tomada. Sim. Entendeu? Eu, particularmente, não vejo isso como uma grande solução. Tá? Porque o que acontece? Você agrega um peso enorme no carro, é outro motor É que ele outro carrega, problema. Isso que eu é a ia falar bateria sobre o que ele peso. carrega. O peso que você agrega é muito maior. E aí, aquele sistema, se você não só pela frenagem, às vezes você não consegue. Então, Não, tipo assim, os sistemas igual o da Toyota, por exemplo, E aí são esse eu acho fantástico. Ele é fantástico. Ele usa é até interessante, né? A fórmula, a gente, sobre a engenharia é interessante. Quantas coisas a gente olha, por exemplo, na Fórmula 1, que a gente está olhando hoje, que amanhã vai estar no nosso tá carro. no mercado. Tá no Mas mercado. O sistema espelho. híbrido, Sim. É o espelho. se você pegar lá, a Fórmula 1, acho que uns 10, 15 anos atrás, ela lançou um sistema que ela justamente, com a frenagem, ela recarregava uma bateria e dava uma potência maior para o veículo. Se não me engano era CARES o nome. Hoje em dia, você tem algo muito parecido que foi adaptado para você alimentar o motor do veículo gerando economia. Nesses casos, é fantástico. E aí, só que esses veículos híbridos, eles justamente vão ter um motor a combustão. E aí, quando a gente fala em transição energética, é o ponto que a gente tem que entender que vai ter uma diversificação. Claro, Você tamo vai junto. ter carro movendo a gasolina, você vai ter, daqui a pouco a gente deve ter o hidrogênio, você tem o gás, E o você Brasil, tem o álcool. o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa Exato. diversificação Diversificação. de combustíveis. Sim. Mas vamos lá. Ou de combustível de... Roger, como é que tá o tempo aí? Tá moendo. Faltam 5 minutos. Eu queria fazer uma pergunta ainda. Posso, Luiz? Luiz Barata. Rápido eu não consigo Rápido, fazer. porque eu queria Deixa eu te explorar. O Jorge aí? É. Não, eu queria perguntar o seguinte. Eu vejo na televisão todo dia, no RJ, o cidadão lá, o rapaz lá do RJ, reclamando dos ferro velhos. Sim. Porra, não é possível que o ferro velho, isso é também uma dificuldade para vocês, esse ferro velho que vende eu nem sei se vende cilindro em ferro velho, mas deve vender, né? Isso é uma dificuldade. Quem é que manda esse ferro velho? Quem é que fiscaliza? Diz que é a polícia, né? Agora tem... Polícia com Detran deveriam fiscalizar. O que acontece? Sobre o ferro velho, infelizmente, assim, uma prática muito comum que tem é o carro é roubado, vai para o morro, muitas vezes tacam fogo no carro, aquele cilindro foi exposto à chama. A partir desse momento, que esse cilindro está condenado. Ele não poderia ser instalado em outro lugar. Aí, um carroceiro, alguém pega, leva, ou vende direto para uma oficina clandestina, ou vende para um ferro velho, E alguém da aí oficina alguém da oficina clandestina. vai lá e compra... O ponto central é, esse cilindro vai parar numa oficina clandestina, vão dar uma bela de uma pintura, vão botar no mercado. Esse é o cilindro que 2 dias vocês vão depois... reprovar. Não, porque, Aí se que vocês tá. não Mas quando a hora reprovarem, que reprova, o ele cara... vai explodir. Se ele não Cara, inspecionar, ele vai abastecer e vai explodir. Olha só, particularmente, eu acho o seguinte. Diga, Luiz. A sociedade sabe para onde tem que comprar. Sim. Se ela está comprando em ferro velho, se ela está comprando em oficina clandestina, ela entra no risco junto com uma parte que não é legal. Então, eu não fico tão preocupado
fico preocupado assim, com explosão, com morte de terceiro, que esse aí não tem nada a ver, porque ele sabe qual é o caminho do certo. Marcão falou da ética, Marcão falou da coisa certa. Você falou qual é o passo a passo. Então, tá muito explícito o que fazer. Mas você não fica irritado quando você vê na televisão, morreu fulano? Não, eu porque fico não tinha irritado isso eu falo assim, quando cara, alguém sobe mas no se eu- poste se e eu arranca morre, os se fios, eu morre, se e aí corta, tira o cobre, aí você fica sem internet, sem luz, e aí isso me irrita. Isso aí, agora assim, Agora- antigamente que eu usava capacete na moto. Aí eu cheguei à conclusão que não precisa capacete na moto. Na tese dele, que ele está devendo, não precisa. Porque na hora de morrer, foda-se. O cara tá sem capacete, então tá bom. Então, Só você vai fiscalizar. Só que se O cara você quer pegar, morrer, porra. se você pegar dos últimos 2 acidentes com vítimas que a gente teve, uma das vítimas não tinha nada a ver com o problema da instalação irregular. Era o frentista. Um transeunte. É que eu Frentista. falo. Ah, o frentista. O que eu Ou fico seja, é um chateado. trabalhador. Não, é o que eu falo. Eu fico chateado porque mata o terceiro, que não tem nada a ver com a história. E isso sim, isso mexe comigo. Agora, quando o cara ele pega o carro, ele perdeu o carro, mas ele sabendo que ele foi pelo caminho errado, eu fico... Uma das coisas que a gente, como associação, está fazendo junto ao Inmetro é aumentar o rigor, né, na rastreabilidade do cilindro. Porque o cilindro é o maior risco E da, pode? do É, GNV. como é que seria? Você vai botar um chip no cilindro? Não, tá cara, querendo você também? tem que Não, criar um Recode banco de hoje. dados. Criar um banco de dados com um número de Mas série. para comprar cilindro não é em qualquer lugar. Só compra cilindro na instaladora. Sim, Sim. pô. Não é isso? Sim, Em tese, e só cilindro Em tese, certificado. sim. certificado. Em tese, não é isso? É isso. O carioca precisa A ser gente já tá, estudado. acho que já no Não, acho que finalzinho. precisa. É verdade, porque eu falo, as pessoas gostam da informalidade. Quanto mais informal, Quanto mais for fácil, melhor. Quanto mais, claro, eu não quero pagar IPVA. Se orgulha da informalidade. É, da informalidade. Me Você dei fica bem, falando- me é dei claro, bem, Lady sou Jazz. brasileiro. É isso É aí. claro, o cara quer construir na calçada e acha que tá legal, pô. Jorge, Fala barato. para fechar Vamos lá. 2 minutos, 3 minutos aí que o Roger já me chamou a atenção. Não, Roger, gente, não faz isso não. O que a gente precisa falar sobre a associação de vocês? Qual é o recado que aquele consumidor, o engenheiro... Porque praticamente todo o pessoal tá ligado à associação, né? Quase todo mundo, né? Nem todos. Nem todos. Não. dá aquele Pode falar recado pra esse final sobre a sua associação, o que ela representa. Bom, a Associação dos Organismos de Inspeção do Rio de Janeiro, ela está aqui para proteger, para cuidar do usuário do carro GNV, né? Para que o seu carro tenha uma vistoria feita de forma como determinam as normas do Inmetro, para que você tenha segurança de andar com a sua família. E a gente precisa mudar o quadro. A gente não pode ter 1/3 só dos carros vistoriados. Que isso parta de quem usa, do usuário, que seja consciente. R$280 hoje é o menor custo de manutenção desse veículo, sabe? Façam isso por você, pelo seu passageiro, pela sua família. Vistorie o seu veículo. Da mesma maneira que a gente hoje tem um baita trabalho com excelentes profissionais do CREA, engenheiros que estão com a gente no dia a dia, que assinam, que assumem a responsabilidade pelo seu veículo. Vistoriem os seus carros. Não deixa para amanhã. Façam isso. É o caminho. Muito bom. Rafael, considerações finais. O que o Jorge falou é perfeito. A inspeção, ela leva a manutenção, o que traz segurança, é todo um processo. E em cima dessa questão de segurança, a mensagem que a gente sempre procura passar, até quando tem acidente, o GNV é seguro. Ele é muito seguro. Basta você tomar as medidas básicas de precaução, você manter a manutenção em dia, manter a inspeção em dia, ele é muito seguro, vai te dar muita economia. Se você, infelizmente, não fizer manutenção no seu carro, seja GNV ou sem GNV, infelizmente ocorre acidente, infelizmente isso aí leva a perdas. E é muito triste a gente olhar, né, e ver que a gente está perdendo, às vezes, até alguém da nossa família ou a gente mesmo. Então, o GNV é muito seguro. Cuide certinho do seu carro, faça manutenção, faça inspeção. Você vai ter um produto que vai te trazer uma grande economia com muita qualidade. E segurança. Obrigado, Rafael. Obrigado, Jorge. Acertei o nome. Eu quero um abraço à família GNV, que é grande, a família Muito GNV, grande. grande. E vamos, de uma próxima vez, nós vamos vir aqui conversar de novo. Um papo muito bom, gostou? Papo Vera? de engenharia muito bom. Olha, tá? nosso patrocínio patrocinador. da Contec. Tem mais patrocinador. Precisou de elevador, pensa na Contec. Olha aí, tem mais. Temos a Bripe, Bripe, né? Inspeção predial de gás. Inspeção predial de gás. E temos o IBEC, que é o
o curso de engenharia de custo, né? Que é o Papa é o nosso Paulo Dias. Lá de Niterói. E para vocês, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. A Associação dos Organismos de Inspeção está aberta para o CREA, tá? O que vocês precisarem, a gente está à disposição. Dúvidas, enfim, o que a gente puder contribuir para o mercado de GNV e no que for. Estiver ao nosso alcance, a gente está à disposição. Se puder marcar uma visita lá com o pessoal, alguns engenheiros lá, a gente consegue? Na hora que vocês quiserem. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Rafael. Obrigado, Jorge. Obrigado, Roger.